No vídeo de hoje eu separei algumas opções de carros entre 30 e 35 mil reais para você que quer um carro bom, mas não quer ter dor de cabeça e um custo de manutenção alto. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 60 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista de hoje, eu separei um carro que de certa forma é um pouco esquecido no mercado de usados, mas é uma excelente compra, que é o Fiat Punto. Na lista de hoje eu coloquei o modelo de 2013, que foi o último a ser lançado. A partir desse ano ele recebeu algumas melhorias, novidades e mudanças estéticas. É um carro bem interessante nesta faixa de preço. Talvez a maioria das pessoas, se estivessem buscando um carro na faixa dos 30 mil reais dentro da Fiat, escolheriam um Uno ou Palio. Porém, o Punto é mais completo, mais bonito e tem o mesmo preço, além de um custo de manutenção ser bem parecido. Entre as versões convencionais, o Punto tem versões com motor 1.4, sendo a atrativa de entrada, a versão intermediária Essence com motor 1.6 e a topo de linha Sport com motor 1.8. Todas essas versões apresentam um bom custo-benefício, mas na faixa de preço dos 30 a 40 mil reais se encontra a versão de entrada com motor 1.4. Apesar de ser a versão de entrada, ele tem equipamentos ok para os dias atuais, mas também não como as versões topo de linha. Ele entrega itens como ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, o duplo airbag, freios ABS e um sistema de som bem simples, mas que tem Bluetooth e USB. Em espaço interno, não espere muita coisa. Estamos falando de um hatch compacto que tem um entre-eixos de 2,51 metros e uma largura de 1,68 metros. No máximo, 4 adultos vão com conforto e o porta-malas tem 280 litros, é bem pequeno. Partindo para a sua mecânica, ele usa o motor 1.4 Fireflex, já bem popular em toda a linha Fiat daquela época. É um motor que gera 88 cavalos com álcool e 85 cavalos com gasolina a 5.750 RPM. Ele tem 12,5 kg de torque com álcool e 12,4 kg de torque com gasolina a 3.500 RPM. O seu câmbio é manual de 5 marchas. Com isso, o Punto faz de 0 a 100 km por hora em 12,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 170 km por hora. De fato, ele não esbanja desempenho, mas para um uso normal no dia a dia, principalmente na cidade, ele é bem ok. Já o consumo oficial na cidade ele faz uma média de 7,4 km por litro com álcool e 10,4 km por litro com gasolina. Na estrada essa média passa para 8,5 km por litro com álcool e 12,3 km por litro com gasolina. Um Fiat Punto 1.4 2013 tem preço médio entre 33 e 40 mil reais. Uma opção muito interessante e vale muito a pena para quem quer um carro super tranquilo de manter. Outra opção a se considerar nessa faixa de preço é o Nissan March ou Versa. São basicamente o mesmo carro, só que um hatch e o outro sedã. O Nissan March ou Versa são carros compactos que têm um excelente custo-benefício, mas apesar de todas essas características, principalmente o March, ele acaba não sendo muito procurado no mercado de usados, mas para você que quer um carro econômico e não muito caro, pode ser uma das melhores opções. O March é um carro bem para a cidade, já que é um carro pequeno, o que acaba aumentando muito a praticidade. Já o Versa acaba sendo um carro mais familiar, ele é bem grande, apesar de ser um sedã compacto, tem porte de carro médio. Eu coloquei o modelo 1.6 na lista por ele ter um melhor custo-benefício em relação às versões com motor 1.0. Considerando que ambas as versões têm o mesmo preço, o 1.6 vai sair na frente, pois faz a mesma média de consumo, só que é um carro mais potente e entrega mais equipamentos. E o custo de manutenção também não tem uma grande diferença. O March ou Versa tem a versão de entrada, a versão S e a topo de linha SV. Nesta faixa de preço dá para ir direto na versão topo de linha SV. Os primeiros modelos não são muito equipados, mas também não é pelado de tudo. Tem o necessário, como ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, direção hidráulica e o airbag duplo. Para completar, só faltou o ABS, que infelizmente ele não é equipado.
O marcha é bem pequeno, tem os seus 2,45 metros de entre-eixos e o porta-malas tem 265 litros. Já o Versa passa a ser bem grande, ele tem um entre-eixos de 2,60 metros e um generoso porta-malas de 460 litros. É uma baita opção para quem precisa de um carro muito familiar. Partindo para a sua mecânica, eles usam um motor bem popular e muito bom, tanto que está em linha até hoje no atual Versa. É um motor 1.6 HR16DE. Esse motor é flex e gera 111 cavalos com ambos os combustíveis a 5.600 RPM. Ele também tem 15,1 kg de torque com ambos os combustíveis a 4.000 RPM. Seu câmbio é um manual de 5 marchas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 10,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 189 km por hora. Em relação ao consumo, espere uma média de 8,2 km por litro com álcool e 12 km por litro com gasolina dentro da cidade. Já na estrada ele faz uma média de 9,5 km por litro com álcool e até 14 km por litro com gasolina. É um consumo excelente, dependendo da pessoa, do trajeto e do estado que o carro se encontra, dá até para fazer um consumo melhor. O Nissan March ou Versa 1.6 2012 você consegue encontrar entre 30 e 35 mil reais. Alguns chegam no máximo aos 40 mil reais. O Ford Fiesta MK6 também é uma excelente escolha nesta faixa de preço. É um carro muito completo, tem um bom espaço interno e é muito confiável. Ele tem aquele problema no sistema de arrefecimento, mas nada que não faça valer a pena. Só fazer uma revisão em todo o sistema e sempre ficar de olho. Eu separei para a lista um modelo sedã que eu acho mais interessante, mas o hatch também tem suas boas características. A versão que eu vou colocar na lista vai ser a mais nova, de 2011 mais ou menos, que já tem algumas mudanças principalmente no visual, mas de resto é basicamente o mesmo carro que os modelos anteriores. O Fiesta tem várias versões, mas eu indico pegar as versões intermediárias ou as topo de linha, que são mais completinhas. A versão topo de linha até tem equipamentos legais para a época, como o ABS e o duplo airbag. O bom é garimpar bastante. Com maior facilidade você vai encontrar a versão Class, que já é bem completa, tem um ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas e retrovisores elétricos, computador de bordo, alarme e um sistema de som com Bluetooth. Só que um detalhe, o modelo 1.0 é o único que eu não indico, pois ele vai andar bem menos que o 1.6, é sofrido o desempenho do 1.0 e ele vai consumir igual ou até mais. A mecânica dele é bem simples e robusta. O seu motor é 1.6 E-TEC Rocan, que a partir de 2006 virou flex. Esse motor é usado na EcoSport, na Courier, no Focus. Ele gera 111 cavalos com álcool e 105 cavalos com gasolina a 5.500 RPM. Ele tem 15,8 kg de torque com álcool e 14,8 kg de torque com gasolina a 4.250 RPM. Seu câmbio é manual de 5 marchas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 11,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. Ele tem um desempenho muito bom e sai melhor ainda na cidade. Já o seu consumo poderia ser melhor para a categoria dele. Ele faz uma média dentro da cidade de 6,4 km por litro com álcool e 8,1 km por litro com gasolina. Já na estrada, essa média passa para 10,4 km por litro com álcool e 12,9 km por litro com gasolina. A mecânica do Fiesta é bem robusta, tendo que ficar mais de olho em todo o sistema de arrefecimento, pois tem problemas recorrentes. É algo crônico, então assim que comprar um, é interessante fazer uma revisão completa. E se ficar atento a esse detalhe, é um carro que vai durar muito. Um Ford Fiesta 1.6 2011 está na média entre 30 e 33 mil reais. Mas vale lembrar que dentro da própria linha Fiesta temos o modelo New, que chegou no mesmo ano, mas é um carro infinitamente mais refinado e muito melhor, porém o custo de manutenção é mais alto, aí vai depender de você. Se você puder gastar um pouco mais em relação à manutenção, vá de New Fiesta, que é uma opção mais interessante. Se não, esse modelo que eu comentei também vale muito a pena e vai te atender muito bem. Se você está buscando uma boa opção de um carro pequeno, bem equipado e automático, vale a pena dar uma olhada no Kia Picanto, é um carrinho muito bom. O modelo que eu separei foi o que chegou em 2012, todo restilizado, que eu acho um pouco mais bonito.
Talvez muitas pessoas olhem para esse carro e não dê nada por ele, mas ele impressiona. Por exemplo, dependendo do catálogo, ele já disponibiliza os airbags frontais, os laterais e até o de cortina, são 6 airbags, coisa que alguns carros médios na época não disponibilizavam. Além disso, ele tem o ABS, o ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, retrovisores rebatíveis eletricamente e até o opcional do teto solar. O único ponto negativo desse carro é o sistema de som, que é bem simples e possui apenas entrada USB. Com tantos esses equipamentos, ele poderia entregar pelo menos o sistema de som com Bluetooth, mesmo que seja bem simples. Como eu falei anteriormente, o Picanto é um carro mais urbano, o espaço dele é bem limitado, com conforto apenas para o passageiro da frente, na verdade. Atrás, crianças conseguem ir bem, agora um adulto fica bem difícil, é um carro muito apertado. O porta-malas dele também é bem pequeno. Na maioria das vezes, carros compactos a gente vê entre 250 e 280 litros. Alguns conseguem chegar nos 300 litros. Porém, o Picanto fica na casa dos 200 litros. Partindo para a sua mecânica, ele usa o motor capa, porém, aqui é 1.0. Ele é flex e gera 80 cavalos com álcool e 77 cavalos com gasolina a 6.200 RPM. Ele tem 10 kg de torque com álcool e 9,6 kg de torque com gasolina. O que decepciona é o câmbio automático, que tem apenas 4 marchas. E o desempenho dele é bem sofrido com esse câmbio automático de 4 marchas e um motor 1.0. Ele faz 0 a 100 km por hora em 17,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 161 km por hora. Realmente é um carro mais para uso urbano. Ele também tem a opção de câmbio manual de 5 marchas, que melhora um pouco as coisas, porém não é uma grande diferença. Em relação ao consumo, ele poderia entregar mais. Ele faz uma média dentro da cidade de 8,3 km por litro com álcool e 11,4 km por litro com gasolina. Já na estrada, essa média passa para 9,4 km por litro com álcool e 13,1 km por litro com gasolina. Se a gente considerar que é um carro 1.0 e com câmbio automático de apenas 4 marchas, não é nada mal. Lembrando que ele usa 1.0 aspirado ainda. Um Kia Picanto 2012 automático tem preço médio entre 32 e 43 mil reais. Isso vai depender do catálogo que você escolha. Como eu comentei anteriormente, ele tem até o opcional do teto solar, então isso vai acrescentar no valor final do carro. E para fechar a lista de hoje, eu separei o Volkswagen Polo MK4 de 2010. É um baita carro dentro da proposta dele, só que infelizmente muitas pessoas acabam olhando muito mais para um Gol do que para um Polo, que é um carro melhor construído, mais acabado, equipado e seguro. Tanto que esse Polo tirou 5 estrelas no teste de colisão, enquanto o Gol zerou, pouca gente sabe disso. Colocando tudo isso na balança, vale muito mais a pena um Polo. E olhando de forma geral, entre a concorrência, ele também se destaca muito, sendo um dos carros mais fáceis de manter. Para quem quer um carro familiar, o sedã é bem mais interessante. Apesar do espaço interno ser bem parecido em ambos, o porta-malas já tem uma grande diferença. Enquanto o hatch tem 250 litros, o sedã passa a ter 432 litros, bem maior e condizente para uma família grande. O modelo que eu separei para o vídeo de hoje é com motorização 1.6 e câmbio manual. Nessa configuração ele tem a versão de entrada e a topo de linha Sportline. Por não ser uma faixa de preço tão alta, dá para encontrar a versão de entrada. O interessante é que, mesmo sendo a versão básica, já tem equipamentos bem legais para a categoria e tem alguns opcionais legais, como ABS, o duplo airbag e o rádio com Bluetooth. Isso vai depender do quanto você garimpe no mercado de usados para achar um bem completo e não tão caro. Na mecânica, ele tem um motor muito conhecido em toda a linha Volkswagen. O motor é 1.6 EA111 que o Gol usou, o Saveiro e muitos outros carros da Volkswagen. Ele já é flex e gera 104 cavalos com álcool e 101 cavalos com gasolina a 5.250 RPM. Ele tem 15,6 kg de torque com álcool e 15,4 kg de torque com gasolina a 2.500 RPM. O seu câmbio é manual de 5 marchas e ele tem um desempenho muito bom. Ele faz 0 a 100 km por hora em 11,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 189 km por hora. E o consumo ele consegue fazer boas médias.
Na cidade ele faz uma média de 7,7 km por litro com álcool e 10 km por litro com gasolina. Já na estrada essa média passa para 9,8 km por litro com álcool e 12,7 km por litro com gasolina. Um Volkswagen Polo 1.6 2010 tem preço médio de R$30 mil, mas pode chegar até os 35 se ele estiver equipado com alguns opcionais. E a versão Sportline beira os R$40 mil. E é uma boa escolha nesta faixa de preço. Você vai levar um carro bonito, bem equipado, econômico e muito fácil de manter. Vale super a pena. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!